Olá, boa noite a todos. Live A Bola Não Para. Oi, gente! Aí, minha filha Carolina, boa noite a todos. Boa semana. Live A Bola Não Para. Hoje, conversando com o Enrico Ambrogini, que é CEO da Inter de Limeira. A Inter de Limeira que conseguiu a permanência na Série A1 do futebol paulista, né? Conseguiu e continua na Série A1. Chegou até o Troféu do Interior com o Elano e o Enrico Ambrogini vai participar com a gente da live A Bola Não Para. Então já estou esperando aqui. O Henrique entrou. Vamos lá mandar aqui a mensagem. Opa, já tá craque, né? O Henrique já tá acostumado. Já até mandou para dividir a tela. Nosso convidado hoje aqui, CEO da Inter de Limeira. O Henrique, que é nosso convidado desta segunda-feira da live A Bola Não Para. Olá, Henrico. Tudo bem, Fred? Como vai? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem também, né? Tudo certo. Legal. Prazer você participar aqui da live. Muito obrigado pela atenção. Quero que você fale um pouquinho desse trabalho, né, à frente aí da Inter de Limeira. A Inter, eu estava dizendo, né, há pouco, Henrique. Primeiro, conseguiu a permanência na Série A1, que é muito importante, né? E aí chega para o Troféu do Interior, tentando brigar, e brigou aí para chegar ao título da competição. Um trabalho feito pelo Elano, o grande Elano, também na comissão técnica. E eu conversei, inclusive, nessa quarentena aí, nessa pausa, com o Daniel Vansão, lateral esquerdo, né? E com também o volante, o Nata, que acabou deixando depois a Inter de Limeira, mas eu conversei. Então, você já é o terceiro personagem da Inter de Limeira. Com muito prazer eu converso aqui na live A Bola Não Para. Quero que você fale então desse trabalho. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Fred. Prazer é meu. Eu queria primeiro falar de todo o orgulho que eu tenho do time, dos jogadores, da comissão, de todo mundo que fez parte desse campeonato nosso, com todas as dificuldades, né? Acho que ninguém esperava pegar uma pandemia dessa logo no retorno da Inter depois de 15 anos. Mas eu acredito que foi um trabalho feito com maestria, assim, tanto pelo Elano, pelo Ivan, e que foram os dois contratados, quanto a comissão fixa do clube. Acho que toda a diretoria também, jogadores foram muito parceiros, acho que é a principal palavra, assim, eles entenderam, desde que teve a pandemia, eles entenderam que a gente iria honrar um contrato deles, e eles falaram, depois que vocês honrarem o contrato, a gente acerta tudo, e quando voltar a gente joga, e dá um jeito, e vambora. Então eu acho que foi um compartilhamento, assim, não só de experiências, que cada um tinha o seu jeito de lidar, mas uma transparência muito grande de todos os lados, nós com eles, com comissão, com todo mundo. Então eu acho que a nossa experiência aqui de A1, voltando depois de 14 anos, 14, 15 anos, só tem que agradecer. A gente fez uma folha bem pequena, provavelmente a menor folha, menos da metade da segunda pior folha, e conseguiu mostrar dentro de campo que o time era competitivo, que tinha recurso humano, né, para desempenhar um futebol bem feito, e a gente fez mesmo uma campanha. Daria até para ter, se a gente tivesse tropeçado uma outra vez, daria até para chegar numas quartas de final. Ali no Troféu do Interior, uma boa vitória contra a Ferroviária, depois abrindo 1-0, tomando a virada em 2 minutos de soneca ali que o time teve. Mas eu tô contente, vou ser bem sincero, eu tô muito feliz. Que bom, isso é muito importante, porque, claro, poderia ter ido mais longe, acho que principalmente antes da quarentena, né, Henrique? Se não tivesse tropeçado alguns jogos, né, a Inter acabou tropeçando, aí sim vocês poderiam pensar em uma classificação, mas nesse momento de retorno, não bater e voltar, acho que é muito importante, né, Henrique? Exato, começa a mostrar que o planejamento não é só curto prazo, né? Eu podia muito bem ter gastado todos os recursos que a gente tinha para montar um time, uma folha mais cara para permanecer, e mesmo se tivesse conseguido, como ia fazer para o resto da temporada, para os outros anos. Então a gente foi bem pé no chão, orçamento pré-definido e mantido o tempo inteiro. E acho que a gente tropeçou, acho que o pior jogo, acho que todo mundo concordou, falando até com os próprios jogadores, foi contra o Botafogo, um jogo que a gente dormiu no finalzinho ali, 43 minutos, tomou 2 gols, e acho que ali já teria dado uma tranquilidade, fazer 12 pontos, e a gente ia brigar por uma classificação com certeza. Mas acho que a gente só tem que comemorar, na verdade. Eu comentei com eles, comentei com todo mundo que estava concentrado, que quando você cria expectativa, e você quebra essa expectativa, é a pior coisa que pode ter, né? Então, o seu sentimento de derrotado é maior do que deveria ser, na verdade. Mas o objetivo foi cumprido e muito bem cumprido. Com certeza. E para você, a sua avaliação em relação ao trabalho do Elano, né, que a segunda experiência já teve no Santos, mas a segunda experiência dele, né, já
caminhando mesmo como um treinador? Como que foi para você a sua avaliação do trabalho feito pelo Elano à frente da Inter de Limeira? Olha, eu acho uma surpresa bem positiva. Eu conhecia do Bom Senso, né, quando ele fez parte do movimento. Então eu já sabia mais ou menos a mentalidade dele em relação a ser mais moderna, em ser um pouco mais ousado. E aí a gente foi trabalhando as questões de treinador, né? Conversei com ele bastante. O Ivan também é um cara que completa o Elano. Então eu fiquei bastante surpreso positivamente. Ele acho que correspondeu às expectativas de verdade. Ele abraçou não só o time, não só a parte técnica, tática, como também fora de campo. Nos ajudou com campo, às vezes, para treinar, nos ajudou com patrocínio, nos ajudou com tudo basicamente que deixaria a nossa jornada um pouco mais tranquila. Então ele participou de uma Inter global, assim, não só a parte de campo. Então só tenho o elogio. Obviamente a gente discute, a gente tem opiniões divergentes uma hora ou outra, mas isso faz parte dentro de qualquer ambiente, dentro da sua casa, dentro de qualquer outro lugar. Então mais do que natural. Então para mim foi especial a passagem dele pela Inter, dele com o Ivan, comissão técnica. Claro. Todo mundo quer vencer, né? Então não tem jeito. É normal, né? Ter uma outra Exato. discussão, todo mundo quer ganhar, né? Faz Exatamente. parte, né? Faz parte do jogo, como faz parte você tentar usar e às vezes perder, que é o que aconteceu com a gente no torneio do interior. Então, acho que todas as partes entenderam que a gente queria ganhar, foi o mais longe que deu e tá todo mundo de parabéns, de verdade, não é demagogia, não. E você falou e enalteceu, e realmente foi um destaque da Inter, que foi assim, a campanha feita a manutenção na principal divisão do futebol paulista, com um custo não tão alto assim como outras equipes que fizeram e até não tiveram sucesso. Inclusive até com um caso de rebaixamento. Mas e ainda teve um fator importante também, né, Henrique? Em relação à pandemia, não se perdeu tantos jogadores, conseguiu manter o time. Acho que isso também ajudou também nesse momento, porque a gente sabe que quantos times aí na Série A1, Série A2 e Série A3, que ainda vai voltar em setembro, os times estão totalmente sendo remontados aí, porque o pessoal está todo mundo indo embora, acabou o contrato, o clube não quer fazer um outro vínculo, e vocês conseguiram manter, né? Acho que essa é a parte positiva de ser transparente desde o início, né? Então, a gente sentar, conversar, alinhar a expectativa dos dois lados. Obviamente, vamos, os jogadores preocupados em ter redução salarial e outros falando, mas eu preciso do meu contrato inteiro, não tenho o que fazer. Então, assim, acho que respeitando o lado do ser humano e sendo transparente 100% do tempo, o pessoal também te entrega o outro lado, né? Fala, beleza, você cumpriu o contrato, agora vamos jogar, não quero nem saber o que tiver vai ser, o que você tiver para pagar, vamos pagar e vamos treinar esse campeonato juntos. Então, quando a gestão profissional e eficiente, tudo bem pagar pouco, mas se você honrar o que você prometeu, faz a diferença, entendeu? Então, é isso que a gente conseguiu fazer com todos os jogadores, com toda a comissão. O grupo ficou ainda mais unido, né? Colocamos até algumas coisas um pouco, demos um extra, assim, não em termos de folha salarial, mas tivemos que ficar todo mundo concentrado, então pegar um hotel bom para que tenha pelo menos um bom descanso. Então, assim, tenta agregar, colocar outras coisas por fora também. Legal, bacana. E o que temos pela frente aí, Henrique? Como vai ser agora a vida da Inter de Limeira? Porque a gente sabe que calendário que falta para muitas equipes, essa é a grande preocupação. Tem a possibilidade da Copa Paulista, que não é a mesma coisa. A gente sabe que se o orçamento do Paulistão já foi enxuto, para a Copa Paulista normalmente se utiliza a base, né? Como que está esse momento para a Inter de Limeira? O que a Inter está planejando? E já começa a pensar 2021? Perfeito, é isso aí. A gente já começa a montar uma Copa Paulista. Primeiro, o pessoal tem folga aí até dia 17 de agosto, né? Para dar uma aliviada nessa intensidade que foi, todo mundo junto, emoção lá no alto, assim. Então, dá um tempinho aí para eles descansarem. E já começar a montar a Copa Paulista, que nem você falou, orçamento minúsculo, né? Vamos tentar trazer jogador ou que a gente consiga vender lá na frente, ou que a gente acha que possa ficar para o Paulistão. Então é um jogador com perfil diferente, mais jovem, e mesmo assim mantendo uma base do pessoal que estava no Paulistão conosco, né? Então vamos fazer uma mescla, eu acho que vai ser um time interessante. E já montar 21, né? Acho que se foi
se 2020 foi um ano de recolocar, de segurar finanças, essas coisas, para se estabelecer e ter certeza que a gente disputaria 2021, 2021 já muda um pouco. A gente já precisa investir um pouco mais, já precisa mudar o foco para já começar a chegar nos objetivos que a gente tinha traçado. Então, temos que ter uma Série D, temos que ter uma Copa do Brasil, para começar a colocar a Inter de novo no cenário nacional, que é o lugar dela, né? Então, no nosso planejamento aqui, médio e longo prazo, a Inter está numa Série B aí em no máximo 5 anos. Então, a gente vai atrás desse planejamento. Então é degrau a degrau uma Série D, Série C e uma Série B em 5 anos. Seria isso, pelo menos, o planejamento de vocês, hein? A gente não, a gente obviamente tinha muito pé no chão, não achar que com menor orçamento ia conseguir vaga na D, na Copa do Brasil. Então, tá tudo dentro do normal aqui, dentro da nossa estratégia. E agora, ano que vem, sim, tentar beliscar para fazer uma D em 22. Se na Copa Paulista a gente conseguir chegar na final e aí escolher uma Copa do Brasil D também é bônus para nós. Então, já pensar em 22 ali, disputar uma D, ir bem, para 23 jogar de novo, subir para 24, 25, ficar entre C e B. Acho que é o nosso planejamento. Por um lado, conservador, né, de começar agora mais devagar, mas lá na frente, a hora que as coisas já estiverem estruturadas, tem que acelerar um pouco o passo. Então, vira de conservador a um pouco mais ousado lá na frente. Até porque, dependendo das fases das competições, vai entrando uma graninha também, né, Henrique? Então vai te Exato. ajudando, né, a poder pensar mais alto, né, voar mais alto, não só com você tendo as despesas, mas também tendo um ganho, né? É importante. Perfeito. Perfeito. Esse ano aqui a gente pagou já mais de 1,5 milhão de reais de dívida. Então, tinha dinheiro antecipado da outra gestão, então assim, fica um pouco complicado de trabalhar, mas, ou seja, o orçamento diminuiu e a gente fingiu que não tinha aquele dinheiro e trabalhou dentro do dinheiro que tinha garantido. Então, foi isso que a gente conseguiu levar aí e pôr a Inter na 12ª colocação, acho eu, né? Porque se a Ponte ganhou, acredito que ela foi para 11º e passou a gente. Deixa eu só aproveitar, o pessoal tá mandando aqui, o Luciano Santos acabou de entrar, o Benê Sacomã, que é pai do Diego Sacomã, tá lá no Juventus, um abraço ao Benê Sacomã. Thiago Pertilli, ótimo trabalho de toda a diretoria, comissão técnica e jogadores. Agora aqui, ó, o Ivan de Souza aqui, ó. Obrigado, Henrico, e toda a diretoria pelo ótimo trabalho, assim facilitando o nosso trabalho com os atletas. Um abraço ao Ivan. Ele é o auxiliar do Elan, gente boa demais. E quem mais? Pabrólio, orgulho em trabalhar com ele. Henrico é exemplo. O pessoal enaltecendo o trabalho. É bom, né? Legal demais. Bem-vindo, né? Muito bom. O pessoal fica... Obviamente que não ia falar que não tá gostando, senão depois ali amanhã eu pego eles. Aí você vai só anotando no caderninho, né? Exato. Uma hora você lembra. Exato. O Henrique, só aproveitando, então, ainda falando da Inter de Limeira, né? Poxa, eu era menino, eu sou de 78, 86, quando foi campeão em cima do Palmeiras, eu tinha 8 anos de idade, né? Como que é trabalhar num clube que já teve esse gosto de ser campeão paulista, né? É claro que a gente sabe a dificuldade, ainda mais nos dias de hoje, o interior às vezes abandonado, esquecido em alguns momentos por investimentos, né? A gente sabe as gestões cada vez difíceis, né, de controlar um time menor, de menor expressão, com pouca exposição, com falta de calendário. Como que é ir numa equipe que já teve esse gosto de ser campeão paulista, hein, Henrique? É muito bacana, porque você percebe quão entregue os torcedores estão, sabe? Eles vivem isso, eles consomem isso. Então, a gente conseguiu ser, antes da pandemia, a 5ª melhor média de público, né? Só atrás dos 4. Então, você percebe que eles estão afim, eles querem que você entregue produto para eles consumirem. A gente coloca a camisa para vender na loja e eu não consigo, não dou conta, o meu giro de estoque é menor do que ele consegue... Que bom. Do que eles suportam, porque eles querem comprar mais e mais. Então, assim, a gente fez o passaporte aqui, que era um ingresso para todos os jogos, vendeu mais de 1.200 passaportes. É o pessoal que está confiante no trabalho, apaixonado pelo time. Então, assim que você mostra a Inter, em 86 foi campeão, 88 da Série B também, percebe que ainda está enraizada essa paixão por futebol deles. Apesar de 15 anos fora, apoiaram a A3. Aqui na final de A3 com o Nacional, pôs 15 mil pessoas no Limeirão. Final de A3. Então, assim, muito bacana. Essa parte junta um pouco de história com paixão,
com tradição no campeonato, muito gostoso trabalhar na Inter de verdade. E eu fiz alguns jogos no ano passado da Série A2 e a Inter mostrou um time muito forte, muito consistente na Série A2, né? Então, eu acho que isso também faz o torcedor fique motivado que coisas boas viriam em 2020, né, Henrique? Exato, e assim, aí um bom relacionamento nosso com as outras diretorias, então ter jogador emprestado do Palmeiras, do Santos, teve o Tomás no São Paulo, o Corinthians, o João Vitor, agora de novo o Raul, assim, então isso mostra que tem a confiança tanto parte da torcida, como eu tenho do presidente e do vice-presidente, e também das outras diretorias, né, sabem que a gente vai fazer um trabalho sério aqui, sabe que a gente vai entregar resultado, então você começa a mexer todo o mercado do futebol assim para envolver a Inter de novo e a Inter fazer parte desse cenário mais alto nível aqui do futebol, né? Aqui é o Luciano Santos, 8464. Parabéns ao Henrico e toda a diretoria, comissão técnica. Agora há pouco o Felipe Armani, que é lá do Canadá, viu? Henrique está dizendo aqui, ó, boa, um abraço ao Benê Sacomã. E eu quero que você fale, viu, Henrique? Eu conversei com o Nata, eu conheci o Nata no Juventus, né? Eu fiz uma matéria, uma pizzaria, ele fez umas pizzas lá, e a gente fez lá com o Nata. Uhum. E aí eu fiz uma live com o Nata, e aí, pô, ele tinha acertado tudo com vocês, e aí largou para ser pastor, atender um chamado para ele, segundo ele, um chamado de Deus, e larga o futebol para ser pastor. Como foi para vocês isso? Até porque existia uma combinação de se falar depois do término do Campeonato Paulista a respeito desse assunto, mas já que eu estou tendo essa chance de falar com você, e como eu falei com o Nata também, queria que você falasse um pouquinho, porque é algo difícil na carreira para se tornar, por exemplo, pastor, atender uma vocação religiosa, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho nessa situação que para mim foi sui generis, eu não tinha visto acontecer. E é até engraçado que hoje ele apareceu no Limeirão lá, acho que pegar umas coisas. Eu falei, olha, acabei de tirar da minha planilha aqui da Copa Paulista, porque ele ainda estava lá, né? A gente já tinha acertado tudo e agora que eu comecei a refazer, pensando numa Copa Paulista, o nome dele ainda estava lá. Eu vou te falar, um sentimento meu aqui foi esquisito, assim, porque a gente negociou, ele foi até bem duro, assim, na negociação, eu também fui, porque eu tenho um orçamento que vou seguir, não tenho o que fazer. Então fomos e conversamos e foi super legal, porque ele é um cara que joga intensamente, assim, na hora que precisa chegar mais duro ele chega, na hora que precisa jogar técnico ele joga, ele faz o lançamento muito bom, finaliza bem. Então era um jogador que eu contava, né, assim, é da cidade. E aí uma bela tarde ele subiu na minha sala e falou, ó, eu fui convocado, e eu até achei engraçado ele usar a palavra convocado, né, porque falei, nossa, uma convocação para a seleção não tem agora. Não estou sabendo, né? E aí ele, não, tal, porque eu vou virar pastor e é o momento. Aí até discutimos se ele ia terminar o Campeonato Paulista fazendo algum jogo ou não, ou o que ele ia fazer. Aí ele falou, ó, eu comecei, meu primeiro jogo como profissional foi contra o Palmeiras, e meu último jogo foi aqui também contra o Palmeiras, acho que eu não quero fazer nada, no máximo um pontapé inicial na última partida em casa. E aí como o Limeira não podia receber jogo, ele falou, bom, então encerrei mesmo e vamos embora. Então foi uma grande surpresa, até meio internamente, como é que eu faço uma aposentadoria de jogador na contabilidade, sabe assim? Foi até, de todos os lados foi surpreendente. Então, o Nathan é um cara muito do bem. Eu, de fato, queria contar com ele para a Copa Paulista, mas acho que cada um sabe o que tem que fazer da própria vida, né? Ele sabe onde o calo aperta e se ele receber essa convocação mesmo, tem que ser feliz, né? Tem que seguir. Claro, com certeza. Mas foi algo que você nunca viu e eu também nunca tinha visto, né? Algo assim. Muito inesperado, de verdade. Entendi. E Henrico, você falou do orçamento curto, né? Um orçamento pequeno e vocês não quiserem colocar um passo maior que a perna. E para convencer o atleta para jogar com vocês, como que você faz? Como que é esse processo de convencimento, né? A gente sabe que tem clubes que utilizam o treinador, que é uma figura importante, para convencer Exato. atletas. Você, como é um cara que já está no meio do futebol, também pode também, de alguma forma, convencer as pessoas a aceitar o projeto. Como que é convencer um atleta a jogar na Inter de Limeira, por exemplo? Acho que são duas etapas mesmo. A primeira é toda a história da Inter, né? Assim, a Inter é um time que se destaca, né? O que você fala Inter de Limeira, acho que tem bastante gente que fala, pô, torcida, campo bacana. O Limeirão é muito legal, né? Assim, Sim, é um estádio fiz jogo. bacanérrimo, então, muito legal. Então,
tem toda essa questão histórica, essa tradição da equipe. Tem a questão Elano, obviamente. O Elano faz ligação, o jogador recebe de um peso diferente, né? Uhum. E também tem a questão que tem associada mais ao meu nome, assim, que sabe onde eu vou é porque vai ter um trabalho sério, vai receber em dia, vai ser 100% transparente, vai ser a questão ser humano vai ser muito respeitada. Então, acho que é um balanço das três coisas, sabe? Assim, então, ainda mais agora, porque no meio da pandemia a gente foi falado por ser o clube que manteve jogador, que pagou tudo certo, que não reduziu o salário. Então, acho que daqui para frente a tendência é vir mais gente, né? Até buscar um lugar aqui conosco. Pô, isso é importante, né? Porque vai deixando. Porque aí sabe como que é, né, Henrique? O jogador fala para jogador, né? Ó, não vai lá que é Exatamente. temporada, vai lá que é legal. Tem isso, né? É a rádio que mais movimenta aí no futebol, é a rádio de jogador para jogador. É impressionante. Você fala uma coisa aqui, o outro já sabe. O outro time já está sabendo. Você não pode... Então, E uma coisa, você não pode mentir para jogador, né? Você não pode enganar o jogador, que já era, né? exatamente, exatamente. É tudo. Essa é a parte boa de ser sempre sendo transparente, sabe? Eles até me chamam para conselho, porque, obviamente, eu estou defendendo um clube aqui, mas nunca vou passar a perna, nunca vou fazer nada contra eles. Então, eles até me pedem: ah, o que você acha de eu fazer isso aqui? Aqui, até em algumas renovações aqui, eu falei: ó, que é legal você botar uma cláusula para você e tal. Então, está sendo muito legal essa minha passagem aqui na Inter. Eu tenho contrato até dezembro, mas se a diretoria atual continuar, é bem provável que eu continue também. A intenção sua, por exemplo, vai, se não for ficar, mas acho que deve ficar, é deixar tudo pronto para 2021. Quem for, se for assumir, tá com a casa arrumada. É isso, Henrique. Mas você sente que os caras querem continuar com você. Pelo menos a gente percebeu isso do elogio feito ao que está sendo feito por você, pelo seu trabalho, pela gestão que está sendo realizada, né? Sim, o presidente e o vice-presidente atuais aqui, eles são extremamente modernos, cabeça para frente, então eu me dei muito bem com eles e tem eleição em outubro, né? Esse é o ruim de associação. Cada 2 anos com eleição. Então, caso eles ganhem, porque me parece de verdade muito difícil eles não ganharem, né? Sim. Porque você perde, até a instituição perde um pouco de credibilidade, porque fazendo o campeonato que fez, pagando dívida, reestruturando, melhorando o Limeirão. Então, assim, tudo bacana, por que não dar mais 2 anos de continuidade para a gestão atual? Eles continuando, com certeza estarei com eles. Agora, se eles não estiverem à frente, eu tive outras sondagens, eu acho que é o momento de terminar o contrato, obviamente, não vou sair antes do meu contrato, mas não quero ficar correr risco também, né? Sim, claro. Esse presidente eu sei o que faz, eu sei o que acredita, vai saber se vem um aventureiro lá depois, né? Que vai pegar a casa em dia, vai pegar, isso pode ter certeza absoluta. É porque o ruim assim também, poxa, você vai lá, se esforça, faz um baita trabalho, e aí você vai e não fica também, né? Dá até uma. Não é que você não vai largar, é óbvio, você é profissional para isso, mas dá até uma certa dó, né? Falar, pô, tô fazendo tudo certinho, aí não É. ficar, né? Parece que falta alguma coisa, né, Henrique? Eu sou a favor de se aprovarem clubes de futebol de associação, não precisa nem. Eu sou a favor do clube empresa, obviamente, mas Sim. se não quiser virar, precisava pelo menos aprovar um plano diretor, sabe? Um plano que fosse atemporal, assim, que conseguisse passar por cima de nome, de ego, de presidente, de gestão diferente, mas que você tivesse um caminho sempre. 70% do seu orçamento deveria seguir por ali, porque senão a gente fez um trabalho de pagar 1,5 milhão de dívida, de montar uma folha pequena para receber a cota integral ano que vem, blá blá blá. Se o outro quiser gastar absolutamente tudo e pegar mais 1,5 milhão de dívida, a gente jogou 1 ano e meio no lixo, né, basicamente. Então, mas tudo bem, acho que faz parte do futebol, né? Nosso modelo ainda permite isso. Claro. Ô, Henrique, até você está falando de transparência, do trabalho, que é o correto, né? Você não está fazendo nada do que seja o correto. Mas eu ouvi uma vez um político envolvido no futebol que falou assim, ó, se você acha que a política é mais suja, o futebol é mais sujo que a política. Um político, ele falou que tomou um chapéu, não foi na política, foi trabalhando no futebol. É difícil fazer o correto? É difícil ser o normal, Henrique, no futebol ainda no Brasil? Olha, Fred, não é difícil, vou te falar bem a verdade. Assim, às vezes você tem, para quem não está muito acostumado ou para quem não tem o viés 100% transparente e honesto, você tem tentação o momento todo, sabe? Se você quiser vender um jogador por tanto e na verdade foi por É por menos. Y,
você faz. Assim, se você quiser negociar contratos por aqui, inflar o contrato, tá bom, assina o contrato e tem, sabe, tem como você fazer várias coisas aqui, mas acho que depende também um pouco da sua consciência, né? Se Claro. você quiser, você vai fazer. Pode ser no futebol, pode ser na política, pode ser. Se você quiser ser sacana, você vai ser. E o futebol, assim, como clube empresa, eu acho que você tende a blindar mais. Agora, também vão ter os espertinhos, vai ter desvio, não tem jeito. Infelizmente, faz parte quando você é do ser humano. Você tem o seu lado honesto, tal, mas tem gente que não tá cada vez mais afim de vou pegar o meu aqui, passar 2 anos e aí fiz minha vida, né? Como tem na política também, como tem no mercado de trabalho comum, como tem em qualquer outro lugar. Né? Quero agradecer a Ivani Mendes aqui concordando comigo que falou em relação ao futebol, comparação com a política. Na verdade, foi até um político que me disse até a respeito. Ele falou: se você acha que a política é suja, o futebol é bem pior. E eu tomei uma bicicleta trabalhando no futebol. E o cara É, achava, ele se achava o espertão por ser da política, né? E ele tomou uma bicicleta no sim, futebol, pra você ter uma ideia, viu, Henrique? Que o negócio não é é, fácil. Infelizmente, porque assim, é isso que às vezes parece, né, Henrique? A gente vê isso já no futebol brasileiro, né? Não falando da Inter, negociações, os caras são vendidos por milhões, aí você vê o clube endividado, atrasando salário, com problema na justiça. Fala, pô, mas cadê o dinheiro, né? Você vê como é mal é, gerido, né? Então você fala, pô, você não é está isso falando de mesmo. um exemplo, né? A gente está falando de vários exemplos. Né? Exato, não tem nenhuma possibilidade de você fazer um negócio sem ter comissão, sem ter, enfim. E aí você vai, né, até todo lugar que der para você. Assim, tem gente que prefere fazer negócio com um do que com outro, porque esse outro sabe que paga mais comissão. Então, é complicado. É bem difícil mesmo. Ó, o Robson Fernandes da Silva, pessoas desonestas, felizmente tem em todo lugar. É muito triste. Um abraço pro Robson aí. Infelizmente, futebol tem dessas coisas, infelizmente, mas a gente espera aí, tem. Ficar na torcida. Esses trabalhos como a Inter vem fazendo, como o Henrique está fazendo, e de outros clubes que vêm aí surgindo, né? E que a gente percebe que tem uma gestão mais séria, mais voltada ao profissional, a gente tem que enaltecer e dar destaque mesmo, que é importante. O futebol hoje está tão carente de boas administrações que realmente é muito ruim. Deixa eu ver mais gente aqui, ó. O Marcel Pimentel, Fred, infelizmente, isso é em todo lugar, o segmento picareta em todo lugar. Infelizmente, e é o nosso país, né, gente? E isso que é o mais triste. A Ivani, aqui, honestidade não é virtude em vários lugares. A gente tem a obrigação de ser honesto, né? Não seria nem qualidade, é realmente a gente ser honesto, né? Eu lembro uma vez até conversando com o Emerson Leão, ele falando, ser honesto não é uma virtude, né? Você tem que ser, né? Vir da pessoa a Sim. honestidade, né? Mas infelizmente não é. É, O mundo ideal está muito longe, infelizmente, por aqui, né, Henrique? a gestão, quando eu falo que a gente faz uma gestão dentro do orçamento e paga em dia e é transparente, não deveria ser um destaque da minha gestão, né? Deveria ser o comum, mas infelizmente é o destaque da nossa gestão. Então, eu gostaria de me vangloriar aqui por outras coisas que eu consegui fazer, outras estratégias que eu tracei, outras negociações que acertei, mas o que o pessoal mais fala mesmo é o pagar em dia e ser transparente, né? E respeitar o orçamento. Então, mostra que a gente não está no caminho muito certo, assim, né? Quando respeitar o orçamento é exemplo de gestão, complicado. Com certeza. Ô, Henrico, aproveitando, né? Você é um CEO, né? Hoje eu conversei até, eu tenho um programa aqui em São Paulo, que é o A Bola Não Para, que eu gravo aqui em São Paulo, e eu conversei com o José Carlos Brunoro, né? Que vai ser um dos entrevistados aí do programa, que foi o primeiro executivo do futebol na época da Parmalat em 93, né? Em 92, Certo. quando ele chegou, né? E fez sucesso a partir de então. E a gente percebe que, assim, o CEO, o diretor executivo, o gerente executivo de futebol, os remunerados, a gente pode dizer assim, ganhou uma dimensão gigantesca no futebol, inclusive com os torcedores comemorando contratações do dirigente, como o cara fosse o camisa 10, né, o craque do Sim. time. E isso é bom e ruim. Na minha avaliação, o Brunoro também teve a mesma coisa, pensando assim, bom e ruim nesse sentido. O que você pensa a respeito desta responsabilidade que é dada, né, para o CEO, o diretor, ser, e até a visão do torcedor de achar que o CEO, o diretor, só contrata. Acho que é só isso que ele faz no futebol. É, Só contratar. E não é só isso, é muito mais. Mas o torcedor tem essa visão, né? Que o CEO, o diretor, é para contratar jogador. Não está contratando, o cara não serve, o cara não sei o quê. Mal o cara sabe do orçamento, da negociação, o que tem que fazer.
E fora os outros problemas que tem, que envolve um time de futebol. Mas o que você pensa desse peso que estão dando para um executivo do futebol hoje em dia? Ó, sendo bem sincero, eu acho que tem que se dar um peso sim grande, porque é um cargo cheio de responsabilidade, né? Claro. Então, quanto mais responsabilidade, mais destaque e também mais coisa negativa. A responsabilidade tanto se você fizer coisas boas, quanto se você fizer coisas ruins. No meu caso, eu sendo CEO, eu sou o presidente executivo da instituição. Eu operaciono, eu faço a operação de tudo que o presidente e o vice-presidente traçam como estratégia. Então, eu sou responsável pelo financeiro, pelo marketing, pela loja do clube, pelo jurídico e pelo futebol também. Hoje não tem um gerente de futebol, então eu acabo fazendo as vias do gerente de futebol também. Então, parte de negociação, parte de Logística. federação, tudo. A logística tem o João que me ajuda bastante. Mas tem registro, E, logística, né? Tem contratos. exato. Tudo isso fica embaixo. Então, não é só contratar jogador mesmo. Mas desse jeito, eu sou responsável por bastante coisa, eu tenho que performar, eu tenho que entregar, né? Não adianta é só, beleza, cheguei aqui, deixa eu entrar aqui e o negócio tocar. Então eu tenho que ser cobrado. Acho que faz parte da grande responsabilidade, né? Acabou a minha bateria aqui, por isso que deu uma travada. Ah, não, tudo bem. Já está na E parte aí, final. sem problema. Não, então, assim, eu acho que deveria ser, sim, bem cobrado o executivo, o CEO, mas eles também têm que ser remunerados, né? É o que nem você começou. A remuneração é por isso. Quanto mais responsabilidade, uma melhor remuneração, e tanto para cima quanto para baixo. Se você entregar errado, se você fizer errado, tem que ser cobrado também, tem que ser, tem que dar feedback, é outra coisa que eu defendo, feedback para cima e para baixo. Então, enfim, a responsabilidade vem pelo tamanho do cargo. Mas isso do torcedor comemorar a contratação de um diretor, um executivo, você vê com bons olhos, você fica meio com, poxa, Ah, é bom. Acho legal, né, para deixar a gente até animado também, viver um pouco dessa paixão, porque só o jogador e óbvio, né, o jogador que está no dia a dia ali, passa da transmissão. A gente tem um 5 minutinhos de fama também quando eles comemoram. É legal. é legal. Ah, que bom. Você é diferente de eu vi o Rodrigo do Curitiba também sobre esse assunto. Você teve uma posição diferente, viu? Já te falo, viu, Henrique, em relação a muitos aí. Ah, eu sou bem tranquilo com isso. Eu confio muito no meu trabalho. Assim, quando eu cheguei, por exemplo, em 3 meses teve um problema político aqui no clube e a torcida foi pichar meu nome ali, fora Henrico já. Então, eu falei, mas eu fui lá, conversei e falei, ó, fique tranquilo, porque eu acho que vocês vão mudar de opinião. Se não mudarem, tá, tô aqui tranquilo pra gente conversar, receber. E hoje eles mudaram de opinião. Eles aqui vieram comentar aqui na página, comentam no meu Instagram. Quando eu fiz a despedida ali do Ivan e do Elano, eu fiz um post. Eles agradecendo bastante a nossa diretoria, assim, a nossa gestão. Alguns me mandaram mensagem no privado perguntando se eu vou ficar mais, vou renovar para os próximos anos. Então isso é muito gostoso. Eu acho que a gente também tem que viver um pouco disso, sabe? A gente está sempre no bastidor, não vai aparecer, não gosto de sair dando entrevista. Já falei pro Adriano, é meu assessor. O Sim. pessoal aqui na Rádio de Limeira também pede para eu ir, eu não gosto de ir. Mas a gente tem que ter os nossos minutinhos ali de o pessoal comemorar, quem sabe. Eu vou ficar mais 2 anos, o pessoal comemora também. Ia ser legal. Tomara. E dá entrevista também, viu, Henrique? Porque a gente é bom, pô, é bom também dar uma entrevista também. Porque são personagens importantes, né? E ganha essa função, essa importância. E por isso que é entrevistado também, viu? Pode. Eu tô indo aos pouquinhos. Eu acho que quando eu tenho coisa para agregar, eu falo. Quando eu não, só encher linguiça, eu falo menos. Vamos aproveitar aqui, ó, o Robson Hernandes Silva. Muito bom saber que temos alguns gestores no Brasil que fazem um trabalho honesto com os jogadores. Eles também têm família para sustentar. Parabéns. A Guiar entrou aqui. O professor Landotti, que estava lá no Santo André. Boa noite, Fred. Grande abraço. Um abraço, professor. A Ivani escreveu aqui, ó. Passamos em casa. Você sabe que passamos em casa. Tem um atleta bom e honesto. O que falta é oportunidade, que é o Robson, que foi zagueiro do Juventus, ela é a mãe do Robson. Pessoas honestas e transparentes. Isso é muito triste e desanimador.
sou brasileira, não desisto. Mas não desista mesmo, Ivani, já já o Robson vai estar encaixado aí num time, porque a gente trouxe o Juventus, sabe? Até para comentar rapidinho, Henrique, o Juventus, os jogadores tinham se oferecido a receber um salário mínimo para poder continuar na Série A2. E o Juventus não respondeu. E não deu nem sim nem não, nem respondeu para os jogadores. E agora eles estão renovando com alguns atletas aí, com outros não, sendo que os jogadores tinham querer ser parceiro do clube e o clube acabou não fazendo isso. Mas cada um faz de um jeito, né? O Marcel Pimentel, o Henrique precisa assim, dar entrevista para valorizar a profissionalização do futebol e o futebol precisa de bons profissionais. Vai na linha do que eu falei mesmo. É importante também, claro, não é toda vez, né? Senão perde a graça, né, Henrique? Mas sempre é bom poder falar e dar esclarecimento, sempre é importante, né? Sim, eu falei, a rádio me ligou, acho que foi na quinta-feira, antes do jogo do Guarani, não me lembro, e falando como é que estavam os jogadores, os empréstimos, aí eu falei, porque são coisas que vão agregar mesmo, né, que o pessoal Claro. quer saber. Então, assim que tivesse tudo encaixado já, eu poderia divulgar, e falei para eles, então isso eu acho muito tranquilo, mas eu não gosto quando tem um pouco aí de promoção pessoal, sabe, assim, é muita encheção de linguiça, mas... Estou começando a melhorar um pouco, estou entendendo mais e estou indo em mais lugares. Tá bom, sim, tá gostoso. Os papos estão bem bons também. Tá, que legal. E o Adriano é gente boníssima, eu conheço há um bom tempo. E até pelo caso do Caio Júnior, quando eu fui setorista do Palmeiras, convivi bastante com o Caio e eu conheci o Adriano naquele momento. E, é claro, ele tem o Lever Coupe, entre outros nomes aí, do futebol, o Alex também, né? Teve muito contato. Praça também, no Praça, pô, também teve contato, estava esquecendo do Praça. O Henrico, e sobre empresário de futebol, qual que é a sua visão sobre é um mal necessário? Tem que pensar nessa mudança. A Lei Pelé veio, ajudou os jogadores em certo momento. Agora a gente percebe os clubes reclamando dos empresários, se tornaram os verdadeiros donos do futebol. É assim mesmo? Não é? Qual que é o seu pensamento em relação aos empresários? Eu sei que seria uma tese de doutorado, mas o que você pensa em relação aos empresários aí, Henrico? Eu vou te falar, a gente não pode generalizar a categoria assim também, sabe? Porque, que nem na minha profissão, que nem na sua, tem bons e ruins, tem o que faz certo, tem o que faz errado. Eu dei a sorte aqui na Inter, por enquanto, de só lidar com pessoa boa, assim, eu não sei se é porque eu não dou muita bola quando já começa pelo lado errado, mas desde o começo eu falei, ó, a gente não paga comissão em salário, a gente não faz negócio com isso. Então, na hora que a gente traça essa linha, os que continuam são os caras que estão acostumados a seguir mais ou menos o mesmo modelo. Então, hoje eu tenho um tratamento muito bom com todos. Então, assim, desse jeito ajuda, porque o jogador precisa. O jogador precisa de alguém que confie do lado, senão ele está achando sempre que eu estou tentando tirar vantagem. E por que é assim? Porque foi criado assim. Porque na maioria dos lugares que eles passaram era assim, porque quando eles eram crianças foi assim. Então eles estão acostumados a fazer isso. Então eles precisam de alguém do lado que eles tenham confiança que vai brigar pelo dele. E se o empresário fizer isso, brigar pelo dele, e aí sim for remunerado, porque está correto, ele está fazendo um trabalho, não é para não ser remunerado. Aí acho que está tudo bem. Agora, se quiser explorar, mudar, tentar forçar uma situação, ou tentar pegar mais para poder ficar com mais, aí eu acho errado. E você tem dos dois. Você tem, graças acho que à nossa gestão transparente e profissional, eu convivo mais com quem também já entende o meu jeito de lidar com as coisas. Então, faz parte. Eu acho que não vai deixar de existir. Então, você tem que saber lidar. E se você tiver a sua posição bem clara, o cara também tiver a posição bem clara, não tem como dar errado. O Felipe Armani, que está lá do Canadá. Henrico, que Deus continue abençoando os seus caminhos, que você continue assim, mostrando sempre as coisas certas. Um abraço. Valeu, Felipe, obrigado pela mensagem. Caetano Alves. Caetano Alves. Boa noite, sou locutor esportivo aqui em Mairi, Bahia. Tô ligado, manda um alô ali. Aí. Mandou um alô pro Mairi, Bahia. Um abraço aí, Caetano Alves. Um abraço, viu, Caetano? Pessoal aí da Bahia, que legal. A Ivani aqui, verdade sempre prevalece, admiro demais o seu trabalho. Obrigado, Ivani. Continue sempre assim. Obrigado, Ivani. Obrigado e boa sorte. Eu tô na torcida, você sabe disso, pelo seu filho. Sei que a bateria tá acabando, mas rapidinho, Henrico. Pô, você fez parte aí do Bom Senso, um movimento tão importante aí em relação aos jogadores, que se a nossa classe de jornalista é tão desunida, dos jogadores também não era tão unida assim também, né, Henrico? O que deixou de legado? O que deixa o bom senso? O que você está vendo nesses movimentos? A gente percebe aí
surgindo o sindicato onde o Washington Mascarenhas, né, que foi atacante do Palmeiras, do Ceará, é o presidente do sindicato municipal de São Paulo. Existe o estadual do Martorelli, mas existe esse novo sindicato onde tem muitos jogadores participando. Como que você está vendo aí? Foi uma sementinha plantada aí pelo pessoal de vocês? Eu acho que exatamente essa a definição, assim. O Bolsonaro começou no final de 2013, né, com o Paulo André me convidando para ser o executivo do dia a dia, mas foi com o Paulo, com o Juan, com o próprio Praz, Alex, o Rogério Ceni participou, e a intenção dele sempre foi ter novas ideias e poder apresentar projetos para profissionalizar o futebol. Então eu achei uma ideia muito genuína. Eu era executivo por trás de bolar os projetos e deixar montá-lo de uma forma que parasse em pé, né? Não era só uma ideia, mas se alguém quisesse executar, daria para executar. E dessas ideias vieram Profut, vieram algumas coisas que o próprio Caboclo está implementando agora, como o Conselho de Atletas, aumento de Série D, aumento de Série C, enfim, várias coisas que ele teve a questão de férias de 30 dias também, que lá atrás foi feito. Enfim, várias coisas que assim o movimento trouxe para a discussão, e quando se discutia, percebeu-se que era certo, que era melhor fazer desse jeito. Então, eu acho que foi muito bom. Gostaria que continuasse eternamente o movimento, fosse algo parte de uma CBF, de uma federação, porque como se fosse uma consultoria, sabe? Sim. É bom ter a visão externa do que Colegiado você de está atletas, achando. né, Henrique? Exato. Foi o colegiado, né, que eles fizeram, né, na Isso. CBF. Isso. Com o Gilberto Silva, que é gente boníssima, é um dos grandes amigos que eu tenho. Então, assim, eu acho que foi muito bom, foi muito importante ter o Bom Senso ter sido criado, e eu acho que era uma coisa que deveria ser recorrente, sabe? Que as instituições deveriam ter como se fosse uma consultoria ali, de que se reunia cada 2 meses, trazer novas ideias, pensar, executar, porque não é para dinheiro, assim, eu acho que as coisas não precisam ser feitas simplesmente sempre com dinheiro. Mas você tem que continuar se modernizando, tem que continuar se atualizando. E eu acho que tem que ter a participação de todos as variáveis ou todos os stakeholders do processo, né? Atleta, árbitro, clube, todo mundo que participa ali do dia a dia tem coisa para agregar. O Mauro Silva, por exemplo, na Federação Paulista, é um exemplo de um ex-atleta que está contribuindo a favor do futebol? Você pensa assim, Henrique? Exatamente. Exatamente. Ele é um excelente gestor, se profissionalizou, né? Estudou para isso e é um cara que contribui bastante. É muito bom. Queria ter mais Mauro Silvas, assim, sabe? Com certeza. Henrico, quero agradecer a sua participação aqui na live. Sucesso para você aí à frente aí da Inter. Espero que você consiga a sua permanência para 2021, que é importante, né? Você colher os frutos, né? Roer o osso e ter um filezinho diferente, aí, uma carninha diferente a partir de 2021. Que você tenha sucesso. Parabéns pelo trabalho deste ano. Parabéns aí pelo que você fez na Inter. E boa sorte. Desejo sucesso para você e estou à disposição quando você precisar divulgar alguma coisa em relação ao seu trabalho, em relação à Inter de Limeira. Pode contar com a gente também. Obrigado, Fred. Muito legal esse bate-papo. A gente nem vê o tempo passando, é muito gostoso. E obrigado pelo espaço, né? Eu tô entendendo que é importante mostrar como se faz uma gestão que acho que bons executivos acreditam. Então, tá bem legal. Obrigado de verdade aí pelo espaço. Legal. Boa noite, boa semana aí para você, viu, Henrico? Obrigado, você também. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.